né? Nunca esteve tão fácil a gente construir o conhecimento. Vocês mesmos que estão tendo a aula aqui e que acham ocasionalmente muito conteúdo, né? Ou me perdi em algum momento, a gente tem a gravação do vídeo da aula no YouTube, que tu pode depois, durante o semestre, com mais calma, quer rever apenas uma parte da aula, ou aquela uma aula que teve na disciplina, a gente tem as plataformas, né, de ensino, a plataforma aula, que é uma plataforma que tem lá o conteúdo, né, tanto a aula quanto o vídeo da aula, a literatura indicada pelo professor, então isso facilitou muito assim o desenvolvimento das atividades e inclusive as entregas, né, das atividades, dos trabalhos. Outra coisa que facilitou muito são os encontros remotos e o uso das plataformas de compartilhamento de artigos. Então a gente tem conseguido construir as dissertações, os projetos, fazer as correções de uma forma mais adequada, né, mais ágil, mais produtiva. Claro que é uma curva de aprendizado, né? A primeira vez a gente não sabe qual é o botão que clica, né? E aí, mas depois que a gente já estabelece esse fluxo, a gente consegue escrever com mais facilidade, as 6 mãos, né? Nós estamos escrevendo os trabalhos a 6 mãos, então isso é bem bacana e tem facilitado em relação a turmas anteriores, que eram um curso mais estático, né? Como que tu faz para assistir aquela aula que tu perdeu, né? Foi para a aula, estava muito frio, ficou mais preocupado com o frio do que com o conteúdo, e aí perdeu, né? Não tem mais como recuperar. E agora, para vocês, tem essa possibilidade. E hoje, então, eu vou dar sequência na nossa disciplina, dentro do nosso cronograma, o que a gente tem de aula hoje para trabalhar é basicamente uma aula sobre variáveis, sobre os diferentes tipos de variáveis que a gente tem, e depois sobre os instrumentos de coleta de dados, né? Então, eu vou trabalhar nesse primeiro momento um conteúdo teórico sobre variáveis, depois sobre os instrumentos de coleta de dados, e no final da aula nós vamos ter um exercício que eu vou passar para vocês. Depois essa aula aqui está aqui ela já está, os slides estão aqui no nosso item 7, né, da plataforma aula, a aula número 6, variáveis, procedimento de coleta e análise dos dados. E ali tem o arquivo da aula. Nesse arquivo da aula, vocês vão poder entrar lá e fazer um recorte do trabalho que vocês têm para fazer, que é um dos trabalhos avaliativos, que é a classificação das variáveis. Então, vai ter o modelinho ali para vocês recortarem e poderem individualizar, porque o trabalho vai ser, cada um vai fazer o seu, que é em função do seu projeto, né? Tá? Então, quando chegar o momento, eu vou avisar ali, e aí vocês tomem ciência e façam o procedimento de abrir a aula e copiar aquilo ali para poder desempenhar a atividade, tá? Então, a gente viu já que o nosso projeto ele parte de um tema, a partir desse tema... Só um minutinho, gente. A gente parte de um tema, esse tema é um tema mais amplo, a gente problematiza esse tema, né? Cria um problema de pesquisa que ele está contido dentro do tema. Esse problema de pesquisa a gente vai querer solucioná-lo, então a gente cria um objetivo que a gente vai usar para solucionar. A partir desse objetivo, nós vamos escolher um delineamento. Então, vocês tiveram a aula de delineamento de pesquisa, né? O tipo de pesquisa que a gente vai usar para poder responder o nosso problema, para poder cumprir o nosso objetivo. E aí, dentro desses delineamentos, nós vamos ter o estudo vai se caminhar para uma metodologia quantitativa ou qualitativa ou mista,
em função do tipo de dado que eu preciso ter para responder ao meu problema de pesquisa. Esse é um resuminho do que a gente viu até agora na disciplina, e é o resumo básico da ciência, né? Como que a ciência é construída. Independente do que tu vai fazer, sempre a gente vai obedecer esse caminho. E a gente tem que entender agora como que a gente vai trabalhar as informações que a gente quer pesquisar para obter as respostas que a gente busca. E isso são as variáveis, né? Então, as variáveis da nossa pesquisa. O que são essas variáveis, né? Tem várias definições, né, que variam, né, dentro da própria literatura, né? As definições das variáveis variam, é uma redundância. Então, são eventos, situações, comportamentos, características individuais que assumem pelo menos dois valores diferentes um do outro. Se tivesse apenas um valor, não ia ser uma variável, ia ser uma constante, né? Então, a variável é algo que a gente tem diferentes valores que podem ser atribuídos àquele evento, àquele item, àquela situação, àquele comportamento. É uma característica comum a todos os indivíduos de uma população e que pode assumir diferentes valores de um indivíduo para o outro, né? Isso é a variável estatística. E essas variáveis podem ser classificadas, então, em relação à escala de medida, em relação à hipótese de estudo e em relação à origem da variável. E a gente vai ver agora cada uma delas. Então, dentro da construção, né, do nosso projeto, a gente tem a variável, é quem a gente vai observar para poder confirmar ou negar a nossa hipótese, e a partir disso elaborar a teoria, que é o que a gente está tentando construir dialeticamente com a nossa dissertação. Então, a gente vai ter, né, principalmente na metodologia quantitativa, um problema que a gente tem um objetivo para cumprir a partir de um desenho experimental, e a possibilidade de resultado é a hipótese. Essa hipótese, ela é uma hipótese que ela pode ser afirmada ou pode ser negada. E para a gente afirmar ou negar a hipótese é a partir da observação do comportamento das variáveis que estão envolvidas com o desenho experimental que a gente escolheu. Em relação à escala de medida, então, a variável pode ser quantitativa, né? Como a escala de medida é como a gente mede ela. Ela pode ser uma variável quantitativa ou uma variável qualitativa. Gente, variável qualitativa, ela não é a variável do estudo qualitativo. Ambas essas variáveis aqui são do estudo quant. O estudo quantitativo tem dois tipos de variáveis, a variável quantitativa e a variável qualitativa, tá? No quali, nós não usamos variáveis. No quali, a gente usa as questões norteadoras, né? O perfil de respostas, tá? É uma outra nomenclatura. Então, variável é um termo que se restringe a métodos quant, certo? Então, dentro de estudos quantitativos, nós temos variáveis que podem ser quantitativas ou variáveis que podem ser qualitativas. Dentro das variáveis qualitativas, ó, nós temos as qualitativas nominais e as qualitativas ordinais. Vocês não se preocupem em copiar isso, porque a aula está lá na plataforma, tá? Depois é só baixar ela. Esses slides estão lá, tá? E as variáveis quantitativas são as intervalares e as racionais, como a gente vai ver na sequência agora. Cada uma delas, tá? Então, o que são as variáveis qualitativas nominais? São aquelas variáveis em que os números não querem dizer números. O valor do número não é o valor que está escrito ali. 1 não significa 1 que é menor do que 2. 2 não quer dizer que é mais do que 1. Numa variável qualitativa nominal, os números têm significados, que não têm uma relação de grandeza entre si. Então, a gente vai pegar, por exemplo, sexo.
1, masculino. 2, feminino. 1 não é maior, não é menor do que 2, porque homem não é menor que mulher, nem mulher é maior do que homem. Então, a gente utiliza um número por uma necessidade estatística, porque quando a gente vai fazer a análise desses dados, a gente não consegue, as ferramentas estatísticas, o SPSS, o Stata, qualquer software estatístico que o profissional da estatística for utilizar para fazer o tratamento dos nossos dados, eles não entendem palavras. Se tu escrever feminino e masculino, o sistema não entende, porque a matemática, ela trabalha com números. E o quantitativo, de quantificar, é matemática. Então, uma variável qualitativa nominal é aquela variável que nós atribuímos significado aos números. Então, a gente que escolhe, né? O 1 é o masculino, o 2 é o feminino, mas pode ser o 1 feminino e o 2 masculino, desde que tu padronize isso e no transcorrer de toda a tua pesquisa, tu possa utilizar sempre o mesmo código, né? A gente tem outras variáveis nominais, por exemplo, estado civil, que a gente tem 1 solteiro, 2 casado, 3 divorciado, 4 viúvo, e assim a gente vai. O 4 é um significado que é diferente do 3, que é diferente do 2, que é diferente do 1, mas que não é nem maior, nem menor. Tá? Quem está pensando assim, mas eu vou fazer um estudo quali, então eu não preciso saber isso aí. Aí você se engana, porque todo mundo, mesmo quem vai fazer um estudo quali, tem um questionário de caracterização da amostra, que diz ali sexo, né? Estado civil, renda, né? Sempre a gente tem um questionário de caracterização de amostra, e ali nós vamos ter essas variáveis. Por que é importante saber isso, gente? Porque olha aqui, quando a gente tem uma variável qualitativa, que os números não têm um significado matemático, e sim um significado teórico, né? Eles não significam um valor, não tem como a gente fazer média. Então, a gente pensa assim, qual é a média do sexo? É 1,5, né? Não tem como fazer. Então, a gente tem que identificar que tipo de variável a gente está estudando para a gente poder fazer o tratamento estatístico adequado àquela variável. Uma variável nominal não tem média. Uma variável qualitativa nominal, ela vai se expressar na forma de percentagens. Tantos por cento é 1, tantos por cento é 2, né? 60% é a variável 1, os outros 40% da amostra é a variável 2. Então, dependendo de como tu classifica a variável, tu vai ter uma forma de apresentar os dados ou outra. Então, essa é a primeiro tipo de variável que todo mundo vai ter na sua pesquisa aqui. Variáveis qualitativas nominais. Tudo bem? Pessoal, vocês podem interromper, perguntar a qualquer momento, tá? Variáveis qualitativas ordinais é onde a gente tu não soma, né? Tu não faz uma média, mesmo assim, ainda assim tem um significado, mas ela é gradativamente, a evolução dos números corresponde a uma variação de gradação. Por exemplo, escolaridade. Aí a gente começa, ensino fundamental incompleto. 2, fundamental completo. 3, ensino médio incompleto. 4, ensino médio completo. 5, terceiro grau, né, o curso superior incompleto. 6, curso superior completo. E a gente vai gradativamente progredindo na escolaridade. Tu não tem como fazer uma média também, mas o 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2 e assim sucessivamente. Por isso que eles chamam ordinais, porque tem uma ordem que evolui progressivamente. É diferente do nominal, que não tem uma ordem, ele é simplesmente diferente em si, enquanto aqui ele apresenta uma graduação, tá? Outro exemplo ali, o nível de renda,
né? 1 até 1 salário mínimo, 2 de 1 a 3 salários mínimos, 3 de 3 a 5 salários mínimos, e assim a gente vai, ou até tantos mil reais, mais que R$ 1.000, né? Então a gente consegue ir progredindo. Outro é a classe social, né? Classe A, classe B, classe C, classe D. Quer dizer, não tem como tu fazer uma média, mas tu tem como tu ainda assim tu expressa os dados na forma de porcentagens, cada valor é expresso individualmente, sua porcentagem, a porcentagem do item 1, a porcentagem do 2, do 3, do 4, mas eles têm uma relação entre si, um é maior do que o outro progressivamente. Então, essas são as variáveis qualitativas, elas são ditas assim qualitativas porque os números têm um significado conceitual, eles não são o valor matemático expresso pelo número. Eu dou uma pausa, assim, que é para vocês respirarem, tá, gente? A pausa dramática, eu faço a pausa, aí vocês respiram, aí se ninguém se assustou, eu sigo. Se assustou, eu paro e falo mais um pouquinho, a gente faz assim. É tipo passar orçamento, né? Tu passa o orçamento, assim, se a pessoa não se assusta, tu segue com o orçamento. Se ela se assusta, tu para, né? Só até aqui, tá? Então, olha ali, ó, exemplos, ó, variáveis qualitativas, né? Aqui, ó, a descrição, 1/4 dos indivíduos da amostra apresentam lesão de cárie, né? Ou porcentagem, 25% dos indivíduos apresentam lesão de cárie. A taxa, né, 250 por 1.000 apresentam lesão de cárie, né? 1 a cada 3 apresentam 1/3, né? Essas variáveis são descritas, né, sem relacionar, não tem como tu fazer média, não tem como tu fazer desvio padrão, né, gente? Pensem sempre no sexo, né? Como é que vai fazer desvio padrão de sexo? Não tem, é o homem e a mulher, né? XX ou XY. Então, ele vai se enquadrar ou no 1 ou no 2. Um não é maior do que um, nem menor do que o outro, e cada um vai ser expresso com esse tipo de apresentação de dados. Tá? Então, essa distribuição de frequências absolutas e relativas vão ser descritas ou na forma de texto, né, ou na forma de tabelas, na forma de gráficos. Tá? Então, ali tem o exemplo, ó. Na descrição na forma de texto, né, 44% dos indivíduos da amostra, e aí tem ali, ó, vejam como é a descrição do resultado. Isso aqui vocês tomem para si. Tomem para si, para quando vocês forem descrever os resultados de vocês, ó. Eu estou descrevendo 44%. Aqui eu estou colocando a porcentagem, né? Estou apresentando o dado na forma de porcentagem. Aí eu abro parênteses e eu coloco o número absoluto. Por isso, assim, frequência relativa e frequência absoluta. Frequência relativa é em relação ao 100%, é relativo a 100%. Frequência absoluta é em função do meu número amostral total. Então, quando eu vou descrever, eu descrevo a frequência relativa e absoluta. Por isso que tem lá, na análise dos dados do projeto, assim, as variáveis qualitativas nominais serão descritas na forma de frequência absoluta e relativa. O que isso significa? Que quando a gente tiver uma variável nominal, a gente vai escrever lá no resultados, 44% dos indivíduos amostrados, tantos de tanto, né, 2.344 é o 44%, e os 5.335 é o número total do N, né, o N total. Não necessitavam de prótese, enquanto 56% necessitavam, e aí tinha os valores absolutos. Então, como se descreve o resultado, tá? Então, se a gente vai botar numa tabela, né, a gente cria ali a tabela, e se a gente vai colocar ele num gráfico, então são formas diferentes de apresentar os resultados. Qual que a gente escolhe? Isso depende muito do que a gente quer visualizar. Às vezes o gráfico é melhor de visualizar, né? A diferença de resultado. Outras vezes a tabela nos traz uma informação que a pessoa quer consultar
Então, ela é mais fácil de consultar, enquanto o gráfico é mais fácil de visualizar, tá? Alguns editores de revista não querem que a gente escreva na descrição do texto exatamente aquilo que já está escrito na tabela, porque aqui nós temos repetição da informação. A gente tem no texto, na tabela e no gráfico a mesma coisa. Vocês conseguem perceber isso? É a mesma coisa que está descrita, exatamente a mesma coisa. Alguns editores vão dizer assim, ó, não descreve exatamente aquilo que está na tabela, tu tem que descrever o resultado de uma forma diferente, botar assim, por exemplo, a maioria das pessoas entrevistadas não necessitavam de prótese. Essa é uma descrição que não está ali, quer dizer, está implicitamente na tabela, mas não é uma descrição ipsis litteris do que tá colocado ali. Outros editores pedem que tu tenha uma descrição mais linear dos resultados que tu apresenta. Então, isso depende muito da revista que a gente vai mandar. Eu, particularmente, não gosto de fazer descrição tal qual, porque parece que tu lê o resultado, depois tu vai para a tabela ler a mesma coisa que tu recém leu, né? Não faz muito sentido para mim. Eu prefiro que na descrição dos resultados eu tenha uma interpretação daquilo que a tabela nos mostra. Então, se fosse eu escrever, ou no caso a Elisângela, né? Porque não sou eu que vou escrever, é ela, né? Ai, meu Deus. Ela vai escrever assim: a maioria dos pacientes da amostra não necessitavam de prótese. A maioria. E aí eu posso botar ali que a maioria não necessitava de prótese, abre parênteses, 60%, tanto, né? Botava ali a frequência absoluta, relativa. Não, eu vou pôr que a maioria necessitavam de prótese, não é? 56? Exatamente, a maioria dos necessitava de prótese. Aí tu escreve assim, e aí, se quem quer saber os detalhes de quanto, vai na tabela e olha o valor na tabela. Tá? Por que eu acho isso interessante? Porque quando a pessoa vai ler o artigo, se ele olhar a tabela, ele já vai estar enxergando os números, né? Quem consegue interpretar, quem fez mestrado, fez aula de metodologia, depois fez aula de métodos quant, vai pegar um artigo para ler, vai direto na tabela, olha a tabela e enxerga os resultados ali. Aí depois, quando ele vai ler os resultados, tem que ter algo a mais, né? Para que valha a pena a leitura dele. Então, a gente vai descrever o resultado dessa maneira, tá? O gráfico já é uma forma mais visual da gente enxergar esse resultado. Variáveis quantitativas agora. Agora, as variáveis quantitativas, os números significam valores, não significados. Valores, tá? Numéricos, valores matemáticos, valores que a gente pode fazer operações matemáticas com eles. Então, a gente tem a escala discreta, que são números inteiros, que não podem ser fracionados. Esses são as variáveis quantitativas discretas. Então, número de filhos, não tem como tu fazer, tem 2,5 filhos, né? A pessoa tem um filho, ou tem 2 filhos, ou tem 3 filhos. Né? Quantas gravidezes tu teve? 1, ou 2, ou 3. Quantos dentes tu perdeu? 1, 2, ou 3, ou 5, ou 32. Mas ninguém perdeu 4 dentes e meio. Né? Ou tu perdeu o dente, ou tu não perdeu. Ou tu teve a gravidez, ou tu não teve. Ou tu teve o filho, ou tu não teve. Então, esses são as variáveis quantitativas discretas. Por que saber isso aí? Porque existem alguns testes estatísticos que são mais precisos, mas que não podem ser utilizados com números fracionados. E outros que fazem uma curva na matemática para poder fazer uma estatística com números fracionados, mas que são mais imprecisos. Então, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com um número que não é fracionado, nós escolhemos testes estatísticos mais precisos que vão nos dar mais confiabilidade para os resultados que a gente está apresentando. Então, é importante classificar a variável por isso, em função do resultado que a gente vai produzir depois. Então, essas são as quantitativas discretas. Depois nós temos as variáveis contínuas. As quantitativas contínuas são aquelas que os dados podem assumir quaisquer valores, inclusive os valores fracionados.
por exemplo, idade em anos. A pessoa pode ter, né, fracionado esse valor. O peso, né, em quilogramas, tem 63,5 quilos. Eu tenho 85,5 quilogramas, é o peso. A altura, 1,82 metros, tá? É uma variável quantitativa contínua. Então, se a gente pegar e fizer a altura de todo mundo na sala de aula, no final a gente pode estabelecer uma média, um mínimo, um máximo e o desvio padrão. São operações matemáticas que a gente não consegue fazer com uma qualitativa nominal, que a gente vai ter ou o número 1 ou o número 2, que a gente não consegue fazer com as qualitativas ordinais, que seriam o nível de escolaridade de cada um, que não tem como a gente fazer com, e que a gente pode fazer, por exemplo, com as variáveis quantitativas discretas, né? A gente tem, sim, que o número de dentes perdidos foi, em média, tantos dentes. Certo, gente? Então, olha ali, ó, descrevendo resultados de forma contínua, ó. Média, desvio padrão, ou então mínimo, máximo, mediana e o que fica no primeiro quartil ou no segundo quartil. Como que vocês vão fazer esses cálculos aqui é objeto de estudo da disciplina de métodos quantitativos. E daí a professora Eliane vai pegar vocês lá num semestre lá e vai torcer a cabecinha de vocês, tá? Mas a gente vai aprender como que a gente executa isso aqui. Para os dados de vocês, como foi dito ontem, né, a gente sugere fortemente que vocês consultem um estatístico. A gente vai lá, pega um profissional que se formou em estatística para operar o software e produzir os dados e executar os testes de forma adequada. Eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento básico de estatística, eu consigo fazer pequenos testes estatísticos, né, discretos, algumas associações mais simples, mas eu consigo fazer dos meus dados, que eu tenho controle, eu não consigo prestar uma assessoria estatística, por exemplo. Então, é muito importante que vocês tenham um estatístico, mas um estatístico cobra por hora. Se tu chega lá no estatístico e tu não sabe o que tu quer, tu não sabe o que é cada variável, ele vai gastar a primeira hora ou as primeiras 2 horas da tua consulta classificando montando o teu banco de dados, classificando as tuas variáveis, para depois ir fazer. Se tu já fez isso antes, se tu já pegou os teus objetivos, o teu banco de dados, classificou as tuas variáveis, e tu chega lá e diz assim, eu quero fazer média e desvio padrão dessa, dessa e dessa, eu quero fazer interquantil dessas, eu quero ver percentuais, frequência absoluta e relativa dessa, dessa, dessa e daquela. Isso é economia, é agilidade, porque tu clica e sai com os resultados prontos. Agora, se tu chega lá completamente alheio ao teu resultado, até ele organizar para te poder pedir, aí se foram lá 2, 3 semanas pagando para o estatístico fazer isso para a gente. Então, é por isso que a gente tem isso bem claro aqui para vocês, né? Como apresentar os resultados e como classificar as variáveis, tá? Ó, uma variável discreta, ó, aí a gente tem número de vezes que a pessoa escova os dentes por dia. A pessoa escova uma vez o dia, não tem como escovar meia vez, né? Ela escovou uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Então, teve um paciente, ó, 0,6%, frequência relativa, frequência absoluta, tá? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, total da amostra, 175. Me fiz entender, gente, até agora? Em relação às variáveis, tá? E aí, então, essa é em relação à escala de medida, né? A escala de medida, como que a gente classifica as variáveis em relação à escala de medida. Aí a gente tem uma outra classificação da variável, e a escala de medida vai determinar o tipo de teste estatístico, ou o tipo de apresentação dos resultados que nós vamos executar em relação àquela variável, tá?
Depois tem a classificação da variável em relação à hipótese do estudo. Então, em relação à hipótese do estudo, a gente vai ter as variáveis dependentes e as variáveis independentes. A variável dependente é aquela que sofre influência de outras variáveis. E a independente é aquela que não sofre influência das outras variáveis. Vamos pegar, por exemplo, assim, vamos pegar aqui duas variáveis. Uma, o sexo. A outra, a altura. Se a gente tivesse que classificar uma como dependente e outra como independente, a gente tem que pensar assim, ó, o sexo vai variar em função da altura ou a altura que vai variar em função do sexo? Mede lá, quem é para cima, quem é daqui para cima A é homem, altura. daqui para baixo é mulher. Não, a altura é a variável dependente e a variável independente é o sexo. Certo, gente? Então, olha lá, ó. A variável independente influencia a variável dependente, tá? O que é a variável dependente? Ó? Aquela variável é a que varia em função das demais variáveis. Essa variável dependente também é chamada de variável de desfecho. Aí vão perguntar assim, qual é o desfecho do teu estudo? Quer dizer, qual é a variável que tu está medindo? Qual é aquela que pode modificar os seus valores em função das outras? Né? Qualidade de vida de mulheres grávidas. O nosso desfecho é qualidade de vida. Quem não varia são as mulheres grávidas. É a qualidade de vida que muda em função das mulheres grávidas, não as mulheres grávidas que variam, que mudam em função da qualidade de vida. Tá? Então, esse é o nosso desfecho. Lá no projeto de vocês, existe um subitem lá que são as variáveis. E a gente tem que escrever ali, né, as variáveis, como elas se classificam e se elas são independentes ou dependentes, porque lá no Plataforma Brasil tem uma lá assim, variável de desfecho primário, e depois variável de desfecho secundário, quer dizer, qual é a principal coisa que tu está medindo no teu estudo e qual é o desfecho secundário. Então, as que variam, por exemplo, assim, qualidade de vida e acesso a serviços de saúde de mulheres grávidas. Você vê que eu estou com as mulheres grávidas hoje, né? Mas eu tenho dois desfechos, eu tenho duas variáveis dependentes e uma independente. A independente são as mulheres grávidas, e os dois desfechos que eu coloquei aqui foram qualidade de vida e acesso ao serviço de saúde, que vão variar, né? Que vão modificar em função da primeira variável, tá? Então, isso é o que é a famosa variável de desfecho. É o que eu realmente estou medindo, que quando a gente estava lá na primeira aula, estabelecendo o nosso tema de pesquisa, a gente viu se o tema de pesquisa é um objeto de estudo e um desfecho, e uma variável de desfecho, né? Que está dentro desse conceito aqui que a gente está trabalhando. Tá? Então, vamos fazer alguns estudos aqui, ó, alguns exemplos. Crianças que têm pais que são obesos, né? Aqui tem um erro, ó. Crianças que têm pais obesos têm maiores chances de apresentarem obesidade infantil. Quem é a variável dependente e quem é independente? Responde para mim aí, quem é a variável independente? Independentes são os pais, né? E as crianças é as. Exatamente. Independentes são os pais obesos. E quem que vai variar é a obesidade infantil, a variável de desfecho, que é o que a gente está medindo. Certo? Vamos fazer outro exemplo.
Ó, adultos com múltiplos parceiros sexuais têm maior chance de apresentarem doenças sexualmente transmissíveis. Quem é a independente, quem é a dependente? Os adultos é independente e a doença é o dependente. Isso, exatamente. Mais um aqui, ó. Pessoas que consomem bebidas quentes com grande frequência têm maior chance de apresentarem neoplasia de esôfago. Qual que é o desfecho? Dependente. Neoplasia de esôfago? Muito bem, exatamente. O desfecho é neoplasia de esôfago, que nós estamos investigando. Deu vontade de fazer de vocês agora, né? Cada um escreve a sua e identifica quais as independentes e quais as dependentes. A sua, da sua dissertação. Tá, gente, calma, não precisa fazer agora, tá? Eu tava só brincando, eu sei que eu falo, né? Depois vocês vão ter tempo para fazer isso aí, porque vai ser parte da tarefa, tá? A Silvia já estava lá, eu vou escrever a minha, eu vou escrever a minha, né? Calma, tá? Ó, mais uma aqui, ó. Isso aqui é bom para fixar, né? Os exemplos. Indivíduos cujos pais possuem forte preconceito religioso têm maior chance de apresentarem esse tipo de preconceito em relação, né, aos demais, em relação aos pais que não apresentam esse preconceito. Então, ó, o preconceito é o desfecho. E os indivíduos cujos pais possuem um forte preconceito religioso é a variável independente. Então, a gente vai sempre separando isso para saber o que eu estou medindo, né? O que eu estou medindo. Só que, infelizmente, no mundo, e principalmente em pesquisa interdisciplinar, as relações entre as variáveis não são tão simplórias assim, né? A gente não tem assim, ó, é um desfecho e uma variável independente que influencia diretamente aquele desfecho. Nós temos múltiplas variáveis, né? E que a gente tem uma independente, a gente tem um desfecho e tem outras variáveis que confundem a relação da variável independente com o desfecho do estudo, tá? Então, se a gente olhar ali, ó, a gente vai ter a variável dependente, a gente vai ter, que é o desfecho, a gente vai ter a variável independente, que é quem está influenciando o desfecho, mas aí a gente vai ter variáveis de controle, variáveis de moderação, né, de confusão. Então, outras variáveis podem influenciar nessa relação entre as variáveis independentes e o desfecho do estudo que a gente está falando. É a famosa análise multivariada, né? Quer dizer, eu estou procurando estou fazendo uma coleta de dados e eu não consigo estabelecer uma relação linear de dualidade entre uma variável independente e um desfecho. Ó. Então, a gente vai separando, né, quais são as variáveis independentes, quais são os desfechos, e quais as variáveis de confusão, que a gente chama, que são as de controle, as de interveniência, e assim sucessivamente. Então, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente poder entender como isso funciona. Ó. A gente tem aqui a variável independente, a variável de desfecho, e a M é a variável de moderação, é a que está influenciando esse processo, tá? Ó, a variável moderadora, tá? Então, é uma condição que também pode influenciar no resultado, ó. Entre trabalhadores temporários da mesma área de atuação e tipo de atividade similar, trabalhadores temporários, né? Ó, veja bem, área de atuação e tipo de atividade similar, aqui a gente tem uma variável constante, é uma variável de padronização, né? Nós fizemos a padronização da variável.
E isso se chama controle, né? O que é um estudo controlado? É um estudo em que a gente limitou a ação de diferentes variáveis na influência do desfecho que a gente está buscando. Então, aqui a gente tem um exemplo de duas variáveis de controle, ó. A área de atuação dos trabalhadores temporários e o tipo de atividade dos trabalhadores temporários. São variáveis de controle, né? Então, por exemplo, área de atuação. A área de atuação seria uma variável qualitativa nominal. 1, dentista. 2, fisioterapeuta. 3, psicólogo. 4, enfermeiro. Certo? Então, o que eles fizeram nesse estudo aqui? Eliminaram o 2, o 3, o 4, o 5, ficaram apenas com o 1. Usaram a área de atuação como uma variável de controle. Então, entre esses trabalhadores, o tempo de exercício e atividade está relacionado com o sentimento de valorização para o seu trabalho, apenas para os homens e não para as mulheres. Então, o que está modificando aqui? O sexo. O sexo é a variável modificadora, tá? O desfecho é o sentimento de valorização do seu trabalho. E a variável independente é o tempo de exercício da atividade profissional. Então, notem como, num exemplo, a gente tem essa questão, né, da distribuição das variáveis bem delimitada. Quando a gente está desenhando o nosso instrumento, nós temos que cuidar se o nosso instrumento vai ser capaz de coletar informações sobre todas as variáveis que dizem respeito ao resultado que a gente busca. Porque senão, depois que a gente fez a coleta de dados, faltou saber o sexo. Não tinha lá no questionário sexo. Então, a gente tem que fazer um estudo das variáveis para saber se está faltando alguma em algum lugar, para poder construir um instrumento ou, muitas vezes, modificar o instrumento para que a gente possa coletar todas as variáveis que a gente precisa. Tá? Mais um exemplo, ó. Variáveis de controle, que era o que a gente estava vendo antes. Ó. Entre estudantes da mesma idade, a inteligência, o desempenho de habilidades está diretamente relacionado com o número de treinos práticos, ó. Então, o controle é a idade, ó. Indivíduos de mesma idade. Nós eliminamos todos os que tinham idades diferentes, né? Aí pode ser de mesma idade em número absoluto, a variável contínua, ou pode ser uma faixa, que daí ia ser uma qualitativa ordinal, né? A faixa etária. A gente pode transformar as variáveis também. Ó, então tem dessa maneira, né, que as variáveis podem influenciar de diferentes maneiras no nosso desfecho. Então a gente tem a variável independente e uma variável que no passado influenciou a variável independente que agora está influenciando o nosso desfecho. Aí vem a importância dos estudos retrospectivos, que a professora Ana deve ter falado para vocês lá nos delineamentos, né? Para a gente estudar o que no passado influenciou o que a gente tem hoje e que está indiretamente influenciando na sequência. Tá? Então, ó, um exemplo aqui, existir neve no local de nascimento, né, influencia, e aí tem o local do nascimento e o gostar de esquiar. Então, o local de nascimento é a variável independente. Gostar de esquiar é a variável dependente, é o desfecho. Mas existir neve, que é retrospectivo ao local de nascimento, influencia o nosso desfecho diretamente. Então, onde não tem neve, essa variável é muito modificada, né? Não são as multivariadas, as questões multivariadas, tá, gente?
Para que a gente possa captar todas essas variáveis, todas esses nuances da pesquisa que a gente precisa, existem os diferentes instrumentos. Então, notem como a escolha do instrumento vai acontecer, ó. Tema de pesquisa, problema, objetivo. A partir do objetivo, delineamento. Dentro do delineamento, quais variáveis nós vamos investigar? E quais que a gente precisa investigar, utilizando aquele delineamento para responder ou para atingir o objetivo da minha pesquisa. Quando a gente conseguiu determinar quais as variáveis que a gente precisa investigar, qual os desfechos, quais as independentes, é depois de determinar as variáveis que a gente quer, é que nós vamos buscar o instrumento. Então, se eu quero trabalhar com depressão, primeiro eu defino assim, eu vou trabalhar com depressão, eu vou trabalhar com ansiedade, eu vou trabalhar com transtornos mentais comuns, ou eu vou trabalhar com esquizofrenia, qual que é o meu desfecho? Depois que eu determinei o desfecho, eu vou buscar o instrumento que é capaz de captar as variáveis que eu pré-determinei para o meu estudo. Então, a escolha do instrumento ela é posterior a esse momento dentro do projeto de pesquisa. Tá? O que a gente tem tentado fazer com vocês é ordenar o pensamento científico de vocês, né? Porque todo mundo adora ciência, mas quem é que lê um artigo científico, né? A grande maioria das pessoas que vocês veem aí dizendo que adora ciência, quantas conseguem ler um artigo científico e identificar ali, né, os passos do processo metodológico? Então, essa é a construção que essa disciplina se propõe, um pensamento cientificamente metodológico, né? Então, é o pensamento do método científico, como que ele é construído. Tá? Então, tema, problema, objetivo, delineamento, variáveis, e aí sim a gente escolhe os instrumentos, porque com os instrumentos nós temos que conseguir captar as variáveis que a gente precisa. Não adianta eu ter todos os instrumentos de corda se eu preciso de instrumentos de percussão, porque uma das variáveis que eu precisava era a percussão, e eu não tenho nenhum tambor na minha orquestra. Então vai ficar faltando a variável que eu precisava. E aí eu não vou atingir o meu objetivo. E aí vem aquela frase que ninguém quer ouvir na banca, que diz assim, os teus resultados não atingiram os objetivos propostos. Significa que aquele trabalho daquela maneira não vai conseguir ser publicado. Não trouxe informação para a pergunta de pesquisa. Não trouxe a resposta. Então, onde que estava o erro na pergunta? Não. Nos objetivos? Não. Estava na não identificação das variáveis necessárias para que a gente pudesse responder aquele problema de pesquisa. A partir do momento que a gente tem essas variáveis pré-determinadas, aí nós vamos buscar os instrumentos capazes de responder essa pergunta que a gente formulou lá no começo. Tá? Então, falando novamente, tema amplo, problema, uma parte do teu tema. Depois o objetivo, como eu vou responder aquele problema. Aí vem o método, dentro do método a gente tem o delineamento, que tipo de estudo eu vou usar para atingir o meu objetivo. Depois as variáveis, o que eu tenho que investigar dentro daquele tipo de estudo para responder os meus objetivos. E aí sim a gente chega nos instrumentos. Aí eu vou fazer a escolha dos meus instrumentos. Aí a gente tem, dentro dos instrumentos de pesquisa, a gente vai conseguir... bom, se eu quero saber uma variável específica, eu tenho instrumentos específicos que buscam aquelas variáveis. Tá? Então, quais são os três principais instrumentos de pesquisa que a gente usa, principalmente aqui no nosso programa? Tá? A entrevista, o questionário e o estudo observacional, o estudo de observação.
Então, o que é a entrevista? A entrevista é um encontro entre duas pessoas. Uma senta na frente da outra, um é o entrevistador, que é o pesquisador, o outro é o entrevistado, que é o objeto de pesquisa, que é o nosso participante, o integrante de pesquisa, tá? Nessa entrevista, geralmente ela é gravada, pode ser com gravação de voz ou com gravação de vídeo. Aí, dependendo, se a gente vai usar gravação de voz, tem que ter um termo de autorização para o uso de voz. Se vai usar gravação de vídeo, um termo de autorização do uso de imagem. Isso tudo tem que ser cadastrado lá na plataforma Brasil, com todas as assinaturas, né? Tem dentro da plataforma da UBRA, a gente tem lá no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, tem uma página que tem todos os documentos com os modelos prontos. Então, quem vai fazer entrevista como método de pesquisa, vai ter que ir lá buscar aquele termo, preencher com as informações da sua pesquisa, para submeter o trabalho na plataforma Brasil, e depois, antes de começar a pesquisa, coletar a assinatura do participante, tá, gente? Nessa entrevista, geralmente existe um roteiro da entrevista, que são as questões norteadoras, né? Essas questões norteadoras é o que a pesquisa Qualy chama de entrevista semi-estruturada, né? Que tu tem um fio condutor, mas tu pode ir deixando a pessoa falar, e a partir dessas falas, né, que a gente vai captar as informações que a gente precisa para responder o nosso problema de pesquisa. Se nós não estruturarmos a nossa entrevista adequadamente, a gente corre o risco de, no final da entrevista, não ter captado nenhuma fala que tinha relação direta com o problema de pesquisa que eu estou tentando investigar. Por isso que é importante uma pré-estruturação, mas também não pode ser tão fechada que não dê a liberdade que a pesquisa qualitativa precisa. Então, entrevista é um instrumento utilizado em pesquisa quali. Então, quem vai fazer pesquisa quali vai colocar lá no seu método, assim, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com os participantes de pesquisa, com gravação de vídeo, com gravação de voz, que serão posteriormente transcritos. Então, é isso que acontece, a pessoa faz a entrevista, guia a entrevista, e aí tem que cuidar para guiar a entrevista sem induzir a resposta, né, do participante, tem que deixar ele dar a resposta dele, tu guiar só a fala, né, para que ele expresse a opinião sem tu colocar a tua opinião na fala dele. E aí, depois desse momento, tu vai parar num segundo momento sem o entrevistado, sentar e vai transcrever isso tudo para o computador, né, toda a entrevista dele. Então, vai ouvindo e transcrevendo, ouvindo e transcrevendo. Existem alguns softwares que já fazem isso de forma automática, tá? E que tu transcreve toda a entrevista, e aí depois a gente vai selecionar as falas recorrentes do entrevistado 1, do entrevistado 2, né, e a gente vai fazendo essas entrevistas até que as falas começam a se repetir, né? Então, tu entrevista 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco o 6 falou a mesma coisa que o 1, o 7 falou a mesma coisa que o 3, e aí as falas começam a se repetir, significa que tu saturou o padrão de respostas que tu tinha a respeito daquele tema. Que silêncio, hein, gente? Professor, Uhum. eu tenho uma dúvida. Eu posso fazer um questionário e entregar para a pessoa escrever? Ou tem que ser entrevista? Aí tu tá falando de um questionário com perguntas abertas. Entendi. Aí não é uma entrevista. Tá bem. Tu pode também. Mas pode ser? Pode ser, mas aí assim, ó, é um método quantitativo que tu fez um questionário, né, que a pessoa autorresponsivo, né, que a pessoa mesmo responde,
Então, tu entrega lá numa sala de aula ou né, num ambulatório, tu entrega 30 instrumentos ao mesmo tempo, e tu fica parado de boca fechada. Geralmente, tu tem, inclusive, uma página inicial explicando, a pessoa lê, responde, transcreve, e depois tu analisa as respostas dele. Mas aí o método é diferente, é um método, né? Sim. Tá? Então, aqui, na verdade, quando tu está fazendo a entrevista, o entrevistado, o participante da pesquisa, ele não está vendo o que está escrito na tua estrutura da entrevista. Ele está ali conversando contigo. Se tu não precisa necessariamente seguir o teu roteiro, porque se ele está falando as falas que estão condizentes com a tua pergunta de pesquisa, tu deixa ele falando, deixa ele falando, deixa ele falando e deu. Tá? Agora, tem entrevistados que são monossilábicos, né? O que você achou da participação do incêndio que aconteceu? Eu achei legal. O que você falou? Achei bom. Não muito. Né? Você gostou? Não gostou muito. Como se sentiu triste? Então, quando a pessoa não dá a resposta, o entrevistado tem que ter um guia que vá fazendo uma pergunta, e tem que ser uma pergunta, e essa é a dificuldade. Vocês vão ter aula lá com a Aline, com a Alice, que são as pessoas que trabalham mais com o método Square, né? A pergunta não pode ser uma pergunta que tu responde monossilabicamente, né? Se você gostou de fazer, a pessoa responde sim ou não. Se ela pode responder com sim ou não, foi uma péssima pergunta para uma entrevista. A pergunta da entrevista, sim, tem que ser uma pergunta que a pessoa desenvolve o assunto a partir daquela pergunta, porque tu precisa dessa fala para o teu estudo qualitativo. Então, isso tem que ser pensado na construção das questões norteadoras, né? Tá? Então, a entrevista estruturada, né, que tu tem um roteiro mais fechado, tá? Tu tem a entrevista não estruturada, que a pessoa, né, tu corre mais risco de não ter o subterfúgio para estimular a fala, ou a pessoa desviar da fala e tu não conseguir trazer ela de volta para o tema da pesquisa. E a semi-estruturada, que é a que a gente mais usa, porque tu tem ao mesmo tempo um guia, mas tu também dá liberdade para a pessoa conseguir fazer a fala dela. Tá? Então, a entrevista. Aí a gente vem para o questionário. O que é o questionário? O questionário é uma série de perguntas que tu entrega para a pessoa e a pessoa responde por escrito, seja ela perguntas fechadas, onde a pessoa marca um X, uma questão objetiva, ou perguntas abertas, onde ela faz uma dissertação, transcreve uma resposta, tá? Então, as abertas, né, onde a pessoa escreve, as fechadas, e tem as questões alternativas, sim ou não, ou com múltiplas escolhas. A grande maioria dos instrumentos na forma de questionários tem perguntas fechadas, com uma ou duas questões abertas no final do questionário. Tá? Então, a grande massa de perguntas do questionário são questões fechadas, que depois a gente vai construir. Cada pergunta equivale a uma variável que depois a gente associa elas ou não associa, analisa independentemente, dependendo do instrumento que tu está utilizando. Por exemplo, o BDI, que é uma escala de depressão, tu tem várias perguntas que depois tu soma, e o somatório do BDI vai te dar um valor que de tanto a tanto a pessoa está deprimida, de tanto a tanto está com uma depressão moderada, grave, papá. Qualidade de vida, mesma coisa. Tu tem lá 7 domínios, cada pergunta tem 5 domínios, tem 5 perguntas para cada domínio, e tu soma tudo, tu tem um valor geral de qualidade de vida. Mas também tu pode destrinchar isso por domínio, né? Então, tem o domínio psicológico, domínio físico, domínio familiar, domínio social, e assim a gente vai destrinchando cada um dos domínios, né? Ou tu pode ter questionários que cada pergunta é uma variável que tu está tentando descobrir. Tá?
qual que é a diferença principal entre o questionário e a entrevista? Na entrevista, o pesquisador senta com um entrevistado e ele executa aquela uma entrevista durante aquele período. Então, se ele demorar 20 minutos para fazer uma entrevista, durante uma tarde ele vai fazer 5, 6 entrevistas. Certo? O questionário é autorresponsivo. Então, tu vai entrar, por exemplo, na sala de espera de uma OBS, tu vai entregar para aquele questionário, tem 10 pessoas lá, tu entrega 10 questionários, senta na tua sala, tu não faz absolutamente nada, a pessoa responde e te entrega o questionário de volta, e tu guarda e aquilo ali é a resposta. Então, numa tarde, tu pode coletar 100 pessoas, dependendo do fluxo, né, das pessoas que tu tá circulando ali. Professor, e no questionário também não precisa do consentimento da pessoa, de fazer a gravação, igual aquele da gravação, né? Tem também? Mas daí é o consenso. Sim, mas é que daí, assim, ó, toda a pesquisa, a gente tem o consentimento livre e esclarecido, né? O termo de consentimento livre e esclarecido. Vai funcionar assim, tu vai chegar para aplicar o teu questionário ou a tua entrevista, tu vai explicar para a tua população de estudo o que é a pesquisa, para que ela serve, quais são os objetivos, e tu convida ela a participar da pesquisa. Se ela aceita participar, tu entrega para ela o termo de consentimento livre e esclarecido, e aí ela vai assinar. Esse termo, tanto faz quali, quant, misto, é isso, tá? Se tu vai fazer um questionário, tu entrega o questionário, ele é autorrespondido, a pessoa mesmo responde e te devolve. Não pode tu aplicar, Elisângela, mas tu pode, por exemplo, assim, ó, eu estou fazendo uma pesquisa na escola, tá? Eu chamo o grupo de professores, instruo os professores a aplicar o questionário para mim, entrego lá 50 questionários para cada um, eles saem naquela manhã, eles distribuem os questionários, eu entro numa sala, explico os objetivos da pesquisa, recolho os termos de consentimento livre esclarecido, e a professora aplica o questionário enquanto eu estou indo na outra escola, no outro lugar, entendeu? Não necessariamente tu precisa estar lá aplicando o questionário, que é o diferente da entrevista. Aí só o termo de consentimento livre esclarecido é o suficiente. Agora, quando tu está coletando, além da informação que o participante da pesquisa está te passando, tu está coletando voz, ou tu está coletando vídeo, aí tu tem que ter a autorização para o uso de voz ou a autorização para o uso de vídeo. Tá? Camila. Professor, estou dirigindo aqui, vocês estão me ouvindo bem? Sim. É o seguinte, a minha pesquisa, ela vai ser realizada com os profissionais da saúde, da linha de frente do combate ao Covid. Então, eu vou pegar um hospital, uma unidade básica de saúde daqui e vou determinar o meu N, né? Para eu ver quantos questionários eu tenho que aplicar. Se eu aplicar, igual esses do Google Form, porque hoje em dia a gente está nessa pegada aí de online e tal. Se eu aplicar, aí era uma dúvida minha, se eu aplicar esses como esses do Google Form, se eu colocar algum termo nesse questionário falando que a pessoa concorda, né, em participar da pesquisa e tal, esse poderia ser um termo de consentimento? Sim, mas então, se ele só clicar no quadradinho lá, sabe? Sim, mas o termo de consentimento livre esclarecido é um documento independente do teu instrumento de coleta de dados. Ele é um instrumento separado. Então tem que ter a assinatura física mesmo, presencial da pessoa. Não, ele pode, agora tu me pegou, porque agora, isso aí quem vai poder te responder melhor vai ser até a Ana, que está envolvida com o comitê de ética, porque eu saí do comitê de ética, mas ele pode ter uma assinatura eletrônica, eu acho, não tenho bem certeza. Uhum. É porque, diante desse cenário de pandemia, eu imaginei que se a pessoa me desse o consentimento por meio do formulário, independente dele ser no questionário ou separado, se ele concordasse com os termos,
valeria, entendeu? Aí, Camila, a Eu vou gente vai precisar ter, eu acho que a última aula da disciplina é a aula de comitê de ética. Tá. Que daí a professora Ana vai falar só disso aí. Só de Plataforma porque- Brasil e dos termos, e daí ela vai poder te responder Tá. essa pergunta com certeza, tá? Tá bom, então, professor. Obrigada, viu? Nada. Augusta. Não estou te ouvindo, Augusta. Ah, desculpa, agora sim. Deu. Pensando no meu projeto, na questão das questões com os profissionais da saúde, eu queria ver se faz sentido isso que eu estou pensando. Eu pensei que, de repente, seria melhor o questionário do que a entrevista, até para daqui a pouco eles não se sentirem, de certa forma, inibidos com a minha presença, né? Porque daí eu pensei que no questionário, bom, eles vão estar ali respondendo, não vão estar de frente para mim, porque como eu vou entrevistar, pelo menos a ideia, né, nossa, é entrevistar de diversas áreas, desde técnico de enfermagem, até enfermeiro, psicólogo, nutricionista, físio, enfim, um de cada, pelo menos, daqui a pouco não vão se sentir tão inibidos pensando assim que eu posso estar julgando se está certo, se está errado, enfim. A tua linha de raciocínio tá ok. O problema, Augusto, é que assim, ó, se tu entrega uma pergunta aberta e a pessoa escreve meia linha, tu não tá lá para perguntar de novo, para induzir a fala, entende? E se tu tem assim, ó, se tu pensa assim, ó, tu bota lá quais os motivos para não usar o método canguru, e tu bota 5 alternativas e tu entrevista 1.500 pessoas, tu vai ter lá um banco de dados gigantesco com diferentes respostas, né? E, tantos por cento usam isso, tantos por cento. Agora, se tu depende da fala da pessoa, né? Da transcrição de uma fala, e tu vai entrevistar 20 pessoas e 10 responderam monossilabicamente ali, tu perdeu teu dado, né, se foi. Então, eu acho que a entrevista, ela exige, enquanto entrevista, para ti, porque aquela pessoa que chega ali e escreve 3 parágrafos em cada pergunta aberta, tá ótimo, não precisava ter feito entrevista, né, mas é aquele que escreve meia linha. Claro. Entendi. Acho que é mais ou menos por ali. Tá. Camila, tu quer perguntar de novo? Não, professor, esqueci de abaixar. Ah, tá. Então tá. E aí, pessoal? Tudo bem? Então, instrumentos de pesquisa, né? E a observação é aquele tipo de pesquisa onde a gente vai ver o comportamento. Por exemplo, vamos observar como é o comportamento por exemplo, do pessoal de enfermagem durante o turno, né? Aí o pesquisador, ele fica no local, ele participa do local, mas ele não interage, ele só observa e relata a observação, tá? A psicologia usava muito esse tipo por exemplo, assim, psicologia social, né? Como que as crianças interagem. Então, entra o psicólogo e fica observando uma turma das crianças lá, né? Como que elas interagem, como que elas não interagem. Ou tu bota um jogo, né? Que gere alguma... O Big Brother é o principal exemplo, assim, de uma pesquisa de observação, né? Tu induz uma situação que as pessoas vão reagir àquela situação e tu vai descrever depois o comportamento em relação àquela descrição. Então, tu não está nem entrevistando, tu não está aplicando um questionário, tu está transcrevendo a observação, só que daí o observador faz parte do dado, né? Ao contrário da entrevista e do questionário, que a subjetividade está fora, né? A subjetividade, se tu aplicou o questionário, a pessoa marcou um X no lugar lá, o que tu acha ou o que tu não acha, não está influenciando a variável, enquanto na observação é o pesquisador que está fazendo a observação dele em relação à situação que está se desenrolando. Então, por mais que ele tente ser imparcial, que ele tente ser existencialista, né,
e fique de fora olhando, ele sempre tem o viés de ser a percepção dele em relação ao fenômeno que ele está observando, né, os fenomenologistas, né, que começou lá um pouquinho antes de Sartre, lá no final dos anos 1800 e pouco, né, com a fenomenologia, depois o existencialismo surgiu disso, né, que é a questão da observação. Então, geralmente a observação é uma página, né, que tem alguns itens, assim, que a pessoa, o que eu estou querendo observar? Estou querendo observar quem brigou, quem salvou, quem ajudou, quem trapaceou, né, e aí a psicologia social é muito rica em utilizar esse tipo de instrumento de coleta de dados. Então, por que a gente está colocando isso, gente? Porque se vocês colocam lá assim, ó, delineamento, o meu estudo é quantitativo descritivo. Aí, método, vai ser feita uma entrevista, papá. Não, se tu vai fazer uma entrevista, tu não tem um estudo quantitativo descritivo, né? Tu tem um estudo qualitativo. Se tu tem um estudo quantitativo descritivo, tu vai aplicar um questionário, que é quantitativo. Então, o instrumento tem que estar amarrado com o teu objetivo e com o teu delineamento. Isso é a coerência científica do projeto. Então, isso é uma das coisas que a gente que é observado tanto a banca quanto o comitê de ética. Se chega lá um estudo para o comitê de ética e tu tá dizendo que tu vai fazer um monte de coisa e o teu instrumento é incoerente com aquilo tudo que tu prometeu, ele vai dizer assim, tá negado, porque tu não consegue com o instrumento apontado, mas foi só uma pergunta, foi só uma palavra, né? Eu só errei ali, em vez de escrever questionário, eu escrevi entrevista, mas é que para pesquisa tem significados muito importantes. Então tem que cuidar. Se tu está utilizando um método misto, tu tem que dizer assim, para atingir esse objetivo, vou utilizar esse instrumento quantitativo, que é um questionário. Para atingir esse outro objetivo, que é qualitativo, vou usar uma entrevista assim, 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 assado. O teu caso, Augusto, por exemplo, vai ser assim, né? Tu vai ter, ora, instrumentos quantitativos, que serão questionários, ora, instrumentos qualitativos, que serão entrevistas. Então, usar a nomenclatura correta para que isso tenha coerência científica, tá? E aqui, então, pessoal, é a atividade que vai ser avaliativa, tá? Então, como que é essa atividade? Depois vocês podem entrar lá na plataforma aula, tem lá o arquivo da aula e tem esse slide, será que é o último? É o último, ó. O último slide tem isso aqui, tá? Tem essa lâmina aqui. O que a gente vai falar? A gente vai classificar a variável dentro dessa escala que a gente tem ali, ó. Se ela é qualitativa, nominal ou ordinal, ou se ela é quantitativa, discreta ou contínua, tá? Então, aqui tem uma série de variáveis que a gente vai colocando do lado o que é, tá? Por exemplo, vamos fazer junto essa daqui, porque não é essa daqui que vai todo mundo fazer, né? Tá? Ó. Condição de saúde, se ele é doente ou não doente, que tipo Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Não consigo. Que tipo de variável é essa? Qualitativa nominal, porque 1 vai ser doente, 2 não doente, e não existe média, né? Um não é maior, um não é menor. Simplesmente são significados diferentes, tá? Tipo de parto é uma variável qualitativa nominal. 1 normal, 2 cesáreos, tá? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, estado nutricional, desnutrição, eutrofia, sobrepeso, obesidade. Isso aqui é uma variável qualitativa ordinal, porque é uma ordem, aqui é o menor, aqui é o maior, e a gente apresenta ela na forma de conceito, mas esses conceitos têm uma ordem que progridem, né? Uma ordem progressiva, tá?
Realização da refeição do café da manhã, sim ou não? Qualitativa nominal, tá? Aí a gente pega ali, por exemplo, nível de colesterol sérico. Essa aqui é uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque pode ser miligramas, 0, né, cento e tantos, 5 miligramas por cc, entende? Então, cada variável dessas aqui vão ter um tipo de classificação e, a partir dessa classificação, uma forma diferente da estatística apresentar os dados. Então, esse é o exercício que eu quero que vocês façam, mas não com essas variáveis que estão escritas aqui. Vocês vão pegar esse quadro, exatamente como ele está aqui, só que dentro da variável aqui, vocês vão apagar essas que tem aqui, e vocês vão colocar as variáveis do projeto de vocês. Legal, né? É legal ser professor, né? A gente faz umas assim. Então, vocês vão pegar 10 variáveis, vocês, todo mundo tem 10 variáveis, até quem vai fazer estudo quali tem 10 variáveis, tá? Nem que seja a descrição da amostra. Vocês vão pegar 10 variáveis aqui, vão colocar ali a variável e do lado vão colocar a classificação dela, tá? Quem não tem isso ainda definido, usa a criatividade, tá? Mas eu recomendo que perturbem o orientador de vocês. Quem não tem, sim, nem a vaga ideia, aí no próximo, né, manda um WhatsApp lá, diz assim, as variáveis, que pega qualquer instrumento, tem 10 variáveis. Quem vai estudar com qualidade de vida já tem 7 ali, só os domínios, já cada uma é uma variável, né? E assim a gente vai, mas peguem assim, ó, as variáveis, não dá para botar todas qualitativas nominais, que daí não tem graça o exercício. A ideia é vocês exercitarem esse conhecimento, tá, gente? Então, de agora, eu vou encerrar a aula agora, e aí, claro que eu acredito que ninguém vai sair agora fazer, mas esse é o tempo que o programa disponibiliza para vocês executarem a tarefa, né? Porque eu sei que todo mundo trabalha e tudo mais, e a gente tem uma carga horária que tu se dispõe a fazer o curso, né? Então, a gente tem das 7 às 10 hoje a nossa aula. Então, eu utilizei um primeiro período da aula para a gente dar um embasamento teórico a respeito disso para vocês, fazer alguns exercícios. E agora, esse segundo momento da aula é onde vocês vão aplicar, né? Aqui na UBRA a gente tem até um termo para isso, que é trabalho docente efetivo, né? TDE, trabalho docente efetivo, que tu tem um primeiro que é o aporte teórico conceitual, ATC, que é essa primeira parte da aula, o aporte teórico, que foi o que a gente trabalhou até agora, e depois desse segundo momento da aula é o trabalho docente efetivo, onde vocês vão executar aquilo que a gente trabalhou no aporte teórico de uma forma prática, tá? Tudo bem? Eu espero... Jéssica, pode perguntar. Para onde eu tenho que enviar o trabalho? Muito boa pergunta. Eu vou criar aqui uma atividade dentro da plataforma aula. Deixa eu ver se já não está ali. Espera aí. Link, busca, redação, comitê de ética. Não está. Vai ter um local ali na plataforma aula para te postar o trabalho. Eu vou passar isso aí para vocês, eu vou montar isso e depois eu aviso vocês na próxima aula. Tá bom? Então, professor, Ok. para eu ter acesso a esse daqui que você está postando aqui agora, eu tenho que esperar você mandar lá na... Não. Isso aqui tu tem acesso ali. Se tu entrar ali na plataforma aula,
e tu for lá no item 7, que é a aula 6, né? Tem ali o arquivo aula, ó. Nesse arquivo aula, tu tem toda a aula que a gente deu hoje. A última lâmina da aula de hoje é essa aqui que eu estou mostrando. Certo? O que não tem é o lugar para vocês postarem depois que vocês fizeram. E, professor, desculpa, eu tenho duas pequenas aqui, estavam falando na hora que você estava explicando. É para fazer isso hoje ainda ou a gente vai ter um tempo? Não, vocês vão ter tempo. Eu estou destinando para vocês esse segundo período para vocês fazerem. Vocês não precisam fazer necessariamente hoje, né? Mas esse tipo assim, foi destinado um período dentro da atividade da disciplina para vocês executarem isso, entendeu? Professor, então eu posso entregar em outra oportunidade, não necessariamente hoje. Claro que não. Tá, Pode ótimo. entregar. Obrigada, grata pela compreensão. Não, a gente entende. É que o que acontece, ó? Se a gente já aconteceu em outras vezes, a gente sobrecarrega vocês de aula presencial e não tem o tempo para executar a atividade, entende? Uhum. Então isso já deu problema outras vezes. Então a gente já se organiza para fazer assim. Claro, Paola, obrigada. Paola queria perguntar, estava com a mão levantada. Pode falar. Me ouve, que eu tô pelo fone, não sei se tu consegue me escutar. Tô escutando. A gente consegue acessar o plataforma aula pelo celular? Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que consegue. Consegue sim, consegue sim. Consegue? Eu já consegui, Paola, já usei Sim. Não consegue, a gente finalizou uma disciplina, eu e outro professor, outro dia pelo celular. Ah, tá bom, muito obrigada. Consegue acessar sim. Mas é que daí, para fazer a atividade, eu acho que vocês não vão conseguir, porque daí tu vai ter que vir aqui, recortar o slide, colar lá, ou pelo menos transcrever, né? Porque não, só que como a gente tá no consultório, eu vou aproveitar para fazer a mão mesmo, só um rascunho e deixar aqui. Isso, consegue sim, consegue, perfeito. Tá, obrigada. Camila? Não, só para falar com a Paula, eu não sei se você está tentando abrir pelo aplicativo. Eu acho que pelo aplicativo não tem como, Não, porque eu já tentei também para conseguir. Não, pelo aplicativo não. Pelo navegador. Pelo Safari normal. Isso. Tem que ser obrigada, Camila. De nada. Professor, senhor, boa noite. O senhor já vai noite. postar a aula hoje? Já a aula está de lá. Hoje, na plataforma. Não, tu diz, o link do vídeo? Aí o link, a gravação demora um pouquinho para chegar no meu e-mail. Tá, senhor. Não, porque eu tô na aula, eu tô trabalhando aí e eu tava sabendo aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Acho que amanhã já vai ter, deixa eu anotar que daí amanhã eu já posto isso. Tá, para poder assistir a aula, que eu não peguei toda a aula, para poder fazer o trabalho. Obrigado. Da aula de método. Tá bom. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Então, 10 variáveis do estudo de vocês, classificadinhas ali, conforme o exemplo da última lâmina da aula de hoje, que está disponível lá no aula. E aí o local para vocês fazerem o upload do artigo, eu vou criar assim, ó, criar local para upload do trabalho. Tá. Certo? Então tá, gente. Obrigado pela atenção, pela participação, pela compreensão. Tenham um bom trabalho. Não esqueçam de fazer a atividade que vai compor a nota, tá bom? Tá bem. Fico à disposição, podem me chamar pelo WhatsApp, pelo e-mail, todos os meios possíveis. Tá joia? Tá, ok. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite.